Olá a todos, esse é o canal ASUS Brasil, eu sou Oswaldo Júnior, especialista em componentes ASUS e responsável por treinamentos para toda a distribuição de partes e peças ASUS pelo país. Hoje nós vamos conversar sobre uma placa-mãe voltada a processadores AMD, mais especificamente uma placa voltada para a plataforma de soquete AM3 Plus. Nós vamos conversar sobre a placa-mãe ASUS M5A97LE R2. A placa-mãe ASUS M5A97LE R2 é o modelo mais simples dentro da família de placas ASUS baseadas no chipset AMD 970, que é o chipset intermediário da AMD voltado para a plataforma baseada no soquete AM3 Plus. Trata-se de uma placa Full ATX dimensionada para oferecer suporte a processadores AMD baseados no soquete AM3 Plus com máximo consumo de energia de 140 watts, como os modelos da série 8000 da família FX de 8 núcleos, além de trazer um VRM digital de 4+2 fases construído sobre um PCB de 4 layers ou camadas com todos os capacitores da placa sólidos. Essa placa conta também com dois controladores especiais que são características de projeto muito específicas de placas ASUS dessa geração. O chip TPU, o Turbo V Processing Unit, que uma vez habilitado pode acionar overclocks automáticos, trabalhando em conjunto com um recurso chamado Auto Tuning, e o chip EPU, o Energy Processing Unit, que controla e reduz o consumo de energia da máquina como um todo, recurso muito bem-vindo, particularmente nesse momento em que passamos a sentir mais pesadamente em nossos bolsos o custo da energia elétrica. A soma dos recursos TPU e EPU ganha da ASUS o nome de Dual Intelligent Processors. Com relação ao chipset AMD 970, esse é um chipset que disponibiliza um Bus Hypertransport 3 de 2400 MHz, ou, como estamos falando aqui de duas linhas de 2400 MHz, uma em cada sentido, podemos dizer que há aqui uma via para comunicação do processador com o restante do sistema de 4800 megatransfers por segundo. Esse chipset também disponibiliza 22 lanes ou vias PCI Express 2, o que sinaliza que teremos aqui um único slot PCI Express 2 efetivamente operando como X16. Com relação ao VRM dessa placa, trata-se de um VRM digital de 4+2 fases, dimensionado para oferecer suporte aos processadores AMD, baseados no soquete AM3 Plus com máximo consumo de 140 watts, trabalhando em conjunto com os chips ASUS TPU e EPU mencionados anteriormente e que otimizam a performance e o consumo de energia conforme o cenário de uso. Para que a questão da refrigeração do VRM ou da máquina como um todo possa ser melhor trabalhada, a placa oferece conectores para até 3 ventoinhas instaladas no interior do gabinete, todos eles de 4 pinos, além, é claro, do conector também de 4 pinos para o cooler do processador. Com relação a slots, portas e conectores, a placa-mãe ASUS M5A97LE R2 disponibiliza 2 slots PCI Express X16 físicos, sendo o segundo slot X16 preto na extremidade inferior da placa eletricamente X4, o que ainda assim viabiliza o suporte na placa à tecnologia AMD Crossfire X, que significa o uso de duas placas gráficas simultâneas com chips AMD Radeon. Além deles, existem também na placa mais 2 slots PCI Express X1 e mais 2 slots PCI clássicos de 32 bits. A placa também entrega um controlador de rede Gigabit Realtek 8111F que pode trabalhar junto, inclusive, de um recurso chamado Network Eye Control, que prioriza o tráfego de dados de determinada aplicação conforme escolha do usuário. Estão presentes também mais 6 portas SATA 3 de 6 gigabits por segundo, oferecendo suporte aos modos RAID 0, 1, 5 e 10.
E com relação à memória, são 4 slots, o que garante o suporte a até 32 GB de memória DDR3, operando em overclock a até 2133 MHz. A placa conta também com um controlador ASMedia ASM1042, que disponibiliza 2 portas USB 3 no painel traseiro, junto a mais 6 portas USB 2. Estão disponíveis também 2 headers ou conectores que permitem a instalação, se necessário, de até mais 6 portas USB 2. E há também um header ou conector que permite a instalação de uma porta serial. O que vimos nesse vídeo? Exploramos as características e o posicionamento da placa-mãe ASUS M5A97LE-R2, baseada no chipset AMD 970 e, consequentemente, trazendo o soquete AM3 Plus, com um bom conjunto de recursos para a faixa de preço em que se posiciona, oferecendo suporte a uma grande variedade de processadores da família AMD FX até a casa de 140 watts de consumo máximo, o que garante compatibilidade com os modelos da série 8000 de 8 núcleos físicos. Outros destaques estão nas 6 portas SATA 3 com suporte a RAID, a presença de controladores dedicados para overclocks automáticos e um controle mais elaborado do consumo de energia por conta do recurso chamado Dual Intelligent Processors, o suporte a até 32 GB de memória, operando a até 2133 MHz, o suporte a Crossfire X e, para atender a projetos muito específicos, 2 slots PCI clássicos de 32 bits. É isso então, pessoal. Deixe suas dúvidas e feedbacks lá nos comentários, inscreva-se no nosso canal, siga acompanhando o nosso trabalho. Em breve nós voltamos falando sobre outros produtos. Obrigado e até lá!